Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de dezembro, celebramos Santa Cristiana. Nossa santa de hoje era chamada, na verdade, de Nuné ou Nina, em português. Ela nasceu na Grécia, viveu no início do século IV da era cristã. Acontece que quando ela era ainda muito jovem, a Grécia foi invadida por povos bárbaros. Ela acabou sendo separada da família, foi presa e vendida como escrava. Foi enviada para o território onde hoje em dia fica a Geórgia, e ela sempre mostrou muita resignação, muita paciência, até uma paciência heróica ao encarar tudo aquilo, acreditando que Deus iria revelar a sua vontade, que nada daquilo seria em vão, mas que tudo aquilo seria utilizado por Deus de algum modo para que a sua vontade acontecesse e para que Deus fosse glorificado no fim das contas. Ela sempre foi muito fiel à vivência do cristianismo, que ela aprendeu na família, sempre teve uma vida de oração muito intensa também, uma profunda vida ascética, ou seja, de penitência, de mortificações, e a vivência do evangelho nela era tão autêntica, tão cheia de alegria, que as pessoas ao redor dela, que eram todas pagãs, tinham uma grande admiração por ela. Tanto que, certa vez, ela foi visitada por uma família que estava com um filho muito doente, e a família, sem saber mais o que fazer, foram até a casa dela, que era chamada de Cristiana, porque as pessoas chamavam ela de cristã e o nome latino era Cristiana. Por isso que ela ficou, inclusive depois de canonizada, conhecida por esse nome. E ela, ao receber essa criança muito doente na casa dela, colocou o menino sobre a cama, se ajoelhou e começou a rezar por ele. Em pouco tempo, um milagre aconteceu. O menino ficou completamente restabelecido, se levantou, e aquela notícia logo se espalhou por todo o território ali da Geórgia, e as pessoas começaram a procurá-la, pedindo oração, pedindo que ela rezasse para que alguém ficasse curado, até que a rainha daquela região ficou gravemente enferma. O rei, conhecendo a fama de Santa Cristiana, pediu a ela que rezasse pela rainha. Ela rezou, a rainha milagrosamente ficou curada e o rei ofereceu presentes à Santa Cristiana, presentes de valor material, assim, inestimável. Santa Cristiana negou tudo e pediu como único presente ao rei a autorização para que o território da Geórgia pudesse ser evangelizado. E o rei perguntou como é que isso aconteceria. Ela pediu ao rei que enviasse alguns emissários até Constantinopla, pedindo ao imperador e ao patriarca, ou seja, ao arcebispo de Constantinopla, que enviassem missionários para evangelizar a Geórgia. Então o rei consentiu, até porque ele estava muito agradecido por conta da cura que a rainha tinha recebido. E logo o imperador e o patriarca de Constantinopla enviaram um bispo e mais alguns padres para evangelizar a Geórgia. E eles fizeram ali um trabalho muito frutuoso de catequese, de evangelização, de modo que as primeiras sementes do evangelho foram lançadas na Geórgia por intermédio dessa santa jovem e escrava, que é considerada até hoje pelos católicos da Geórgia como mãe da igreja cristã da Geórgia. Grande instrumento humano importante para que a evangelização começasse naquele território. Nos inspiremos na vida dessa santa jovem, instrumento improvável para que toda uma nação fosse evangelizada. Quando o bispo e os padres chegaram, as pessoas já estavam com o coração aberto para conhecerem o Evangelho, para passarem pelo batismo, para conhecerem os sacramentos, para encontrarem Jesus, por conta de uma jovem que, no meio de toda uma nação, foi instrumento para modificar tudo. Que mesmo nas dificuldades, nas humilhações, nunca deixou de ser fiel ao Evangelho, nunca deixou de confiar em Deus. E exatamente por conta disso, foi o grande instrumento para que muitos encontrassem o Evangelho e para que muitos encontrassem a salvação. Meditemos a partir da vida de Santa Cristiana sobre quantas vezes nós encontramos dificuldades, encontramos desculpas para não evangelizar, para não sermos fiéis, para não fazermos a nossa parte.
Peçamos a intercessão de Santa Cristiana para que nós deixemos de lado todas as desculpas e passemos a ser mais fiéis ao chamado de anunciar o Evangelho com a nossa própria vida nos lugares onde nós somos chamados a estar e a anunciar o Cristo. Santa Cristiana, rogai por nós.